Opa, olha nós aí, gente, bom dia. Hoje eu tô saindo de casa mais ou menos no horário. Quarta-feira, antecedente ao carnaval. Hoje é a quarta-feira, daqui uma semana é a quarta-feira de cinzas. Eu tô gravando um episódio já pra abril, porque eu tô conseguindo botar um ritmo bom nas gravações, sabe? Isso tem vantagens e desvantagens. Quer dizer, eu tô gravando tão antes do episódio que nesse hiato daqui até abril, se acontecer alguma coisa, como é que eu vou fazer para editar o episódio e etc e tal. Eu tava aqui pensando que recentemente, recentemente para quem tá aqui hoje comigo gravando, né? Eu participei do Café com Dungeon e o Balbi gravou comigo numa semana e lançou o podcast na outra semana, tipo 10 dias depois, 5 dias, 10 dias depois. Ele lançou o podcast com enquete, com tudo, né? E aí você vê a diferença de quando o cara realmente tem uma perspectiva mais profissional da coisa, né? O Balbi literalmente tem mais de 1000 episódios de podcast. Eu não tenho nem 30. Bom, hoje com esse eu tenho 30, que na verdade é o 31, né? Então eu tô bem no início da minha caminhada. E essas limitações, essas vicissitudes, como a própria definição da palavra vicissitude diz, né? Isso faz parte. Não é uma coisa da qual eu consiga realmente me desvencilhar. Então eu peço a vocês que tenham paciência e continuem me acompanhando aí nessa caminhada no agregador da sua preferência, no YouTube, no Spotify, no Amazon Music, ou no Deezer, ou outra plataforma que você tenha me informado e eu tenha adicionado aí no agregador. E também, se você quiser mandar um comentário, divulgar a palavra com seus colegas, amigos, grupos de RPG, eu agradeço. E também, se quiser mandar um e-mail para palestra RPG, será muito bem recebido, de coração muito aberto, né? Então vamos lá. 30º episódio, que na verdade é o 31º. Já estamos aí nos 8 episódios da segunda temporada. São 22, né? Que são 23 na primeira e o 8 da segunda temporada. Creio que mais ou menos isso. Eu já fico feliz de ter chegado numa segunda temporada. Imagina completar 30 episódios, né? Feliz da vida. Obrigado a todos pelo apoio e por acompanharem. Bom, o episódio passado eu falei de kobolds e eu acho que eu falei muito bem sobre kobolds e eu acho que vocês gostaram do que eu falei sobre kobolds. Então hoje eu vou falar sobre goblins. Vou fazer essa caminhada agora entre os povos pequenos, né? Entre os polegarzinhos, vamos chamar assim. Os kobolds, eles têm essa coisa que eu falei, né? Da vida no subterrâneo, de uma cidade muito grande, de uma como é que fala? Organização imensa, né? Dentro de um padrão de vida mais dedicada à sobrevivência da cidade do que do indivíduo. Então o todo é mais importante que o indivíduo, né? Os goblins, eles têm uma organização diferente. Os goblins se adaptaram no meu mundo, se adaptaram a um modelo de vida, de existência muito mais esparramado, distribuído, sabe? Em pequenos povos, em pequenos grupos. Então, para um goblin, um agrupamento de 100 goblins é excessivo, já é muito, sabe? Eles preferem viver em pequenas comunidades de existência bem discreta, às margens da civilização. Os goblins, eles estão num estágio em que eles estão tentando construir uma civilização. Esse aqui é o estágio deles. A luta deles é sair da vida mais selvagem, mais nômade, e se estabelecer numa vida, como é
é que fala? Quando você ocupa um lugar perenemente, quando você fica num lugar por muito tempo. Sedentária, uma vida sedentária. O modelo de vida dos humanos é o modelo de vida que os goblins mais admiram, porque os humanos fazem tudo aquilo que os goblins gostariam de fazer. Então, sempre que os goblins podem copiar aquilo que os humanos fazem, eles tentam copiar. Só que, infelizmente, os goblins ainda, a não ser, né, as sempre presentes exceções, os goblins ainda não têm o ferramental e a organização interna necessária para não só copiar, emular, repetir, mas também para rivalizar com aquele modelo galgado, criado, tomado de exemplo dos humanos, né? Isso é verdadeiro para quase tudo, exceto para determinadas coisas. Por exemplo, militarmente, os goblins são perigosíssimos. Eles têm um senso de organização, eles têm um senso de coordenação e de movimentação que é uma coisa de outro mundo. Se os goblins fossem tão grandes, resistentes e focalizados como, por exemplo, os humanos, eles seriam provavelmente o exército mais imbatível de todos. Porém, como eles não dão conta de realmente interagir em grupos muito grandes, eles acabam criando pequenas comunidades que vivem de caça, pesca, coleta de frutas, especialmente próximo a rios e lagos, brejos, né? Pequenos alagados assim, que para eles a vida na água é muito importante. E essas pequenas unidades de tropas, esses pequenos povoados agem muito assim, instintivamente numa cooperação coletiva admirável. É muito difícil estabelecer um padrão de comportamento para um goblin, porque ele instintivamente procura atender à necessidade da sua pequena coletividade. Então, para eles, esse conceito de família, por exemplo, não são apenas as pessoas próximas, o pai, a mãe, o filho, os tios, primos. Não, para um goblin a família é todo mundo daquela comunidade, todo mundo que agrega junto e vive junto, dos mais velhos aos mais novos, né? E nisso eles criam uma organização excelente a respeito do atendimento às necessidades de cada um. E apesar de eles não terem nenhuma queixa, nenhuma querela, nenhuma rusga com nenhum dos outros povos, os goblins sabem que frequentemente os orcs, os elfos, os caetir, os humanos, enfim, os gnolls, os maiores, né, atacam seus povoados, seus vilarejos, a fim de sequestrar, por exemplo, os seus adultos, né, especialmente os machos, para poder, por exemplo, escravizá-los em colônias de trabalho forçado. Isso é uma coisa que acontece, que todas as raças, todos os povos fazem em alguma escala. Não é uma coisa bem vista, é uma atitude flagrantemente criminosa, não tem a menor tolerância, nenhuma aceitação oficial, vamos dizer assim, mas a gente sabe que o mundo não é só sobre o oficial, né? O mundo é sobre o que de fato acontece. Então, os goblins, eles criam suas patrulhas, que tem aí no mínimo 15 indivíduos, e dentro dessa pequena organização, eles sempre tentam manter afastados os outros humanoides, quaisquer que eles sejam. Eles sempre tentam manter os outros humanoides longe de suas estâncias, seus povoados,
suas pequenas localidades. O vínculo dos goblins com a água, com os lugares alagados, deve-se ao fato de, no meu cenário, os goblins serem, vamos dizer assim, derivados, descendentes, né, dos répteis anfíbios, como por exemplo um sapo, como por exemplo uma tartaruga, como por exemplo outros animais que têm uma vida mista do solo com a água e que geralmente vivem nessa fronteira, né? Eu fiz isso porque eu achei interessante dar uma identidade para os goblins, porque, via de regra, goblin não é ninguém, né? Eu inclusive geralmente começo o podcast falando esse pedaço. Quem são os goblins na fantasia? Os goblins não são ninguém. Eles são essa massa disforme de pequenos humanoides que não fazem nada, não criam nada, não procuram nada, né? Não nada. Eles são esse alívio cômico do mal, né? É aquela coisa do pincher raivoso, né? O cachorro tá ali pronto para atacar, para poder fazer acontecer, mas ele é um pincher. Ele não dá conta de realmente provocar estrago maior, né? Então ele é meio que uma piada, ele é meio que uma coisa de alívio cômico, né? Os goblins, geralmente na fantasia, são vistos dessa forma. Eles são vistos como criaturas ignóbeis, pequenas, né? Que não tem de fato uma organização qualquer que seja, tem um modelo de vida essencialmente primitivo, não tem nenhuma característica que os redima, que os faça ir para frente, que permita pensá-los para algo além de buchazinha de canhão para os personagens matarem ali no primeiro, segundo nível, quando eles ainda são algum arremedo de desafio. Então, disso eu peguei muito pouco, eu peguei quase tudo na verdade, e fui modificando a fim de dar aos goblins uma cara, né? Os goblins são sim supersticiosos, eles são sim conectados ao mundo natural e às tradições como de sortilégio, de adivinhação, essas coisas todas de um misticismo que não está diretamente ligado a uma divindade. Isso não quer dizer que os goblins não estejam ligados a uma divindade, eles estão ligados a uma divindade que os criou, né? Os tirou da lama e do barro e fez com que eles andassem no mundo de maneira autônoma e autêntica. Mas é claro que essa divindade não queria expulsá-los de seu local de origem, então essa divindade fez com que os goblins permanecessem na sua, como se diz, na sua vizinhança, né? Na proximidade desses lugares que eles tanto amam. Fora os próprios arredores de sua origem, o que os goblins mais gostam de ver são as cidades portuárias humanas, porque elas mostram uma interação que para eles é o ápice daquilo que uma pessoa, um indivíduo, poderia construir na fronteira do solo com a água. E como eles geralmente veem nesses lugares uma superabundância de tudo, eles tendem a pensar que esses lugares seriam maravilhosos para se viver. Então é muito comum você encontrar goblins, por exemplo, trabalhando em cidades portuárias humanas, vamos dizer assim, voluntariamente, alegremente e felizmente. E felizmente, não infelizmente, e felizmente. E de maneira muito feliz. É claro que isso é mediante o reconhecimento do valor do trabalho desses goblins, né? E uma coisa acontece muito admiravelmente
quando esse trabalho se dá nesse nível de organização. Como os goblins são criaturas pequenas que estão acostumadas a criar espaços de convívio extremamente diminutos, o que você tem é que você consegue fazer o vilarejo deles misturado ao vilarejo normal. Então não tem um distrito dos goblins, não tem um gueto dos goblins, sabe? O que você tem é que entre alguns dos prédios dos humanos ali nessa cidade portuária, geralmente perto do porto, os goblins ocupam lugares. E aí acontece uma coisa interessante. Quando os goblins não estão vivendo num local onde eles são a população de maioria, eles não têm um limite para a quantidade de indivíduos que eles consideram salutar. Estão na cidade humana, beleza. Quantos humanos tem lá? Tem 1000. Se tiver 5.000 goblins, eles ainda adotarão o comportamento do padrão dos humanos, ainda, ou dos Caetir, ou dos Orin, ou dos Erata, ou dos Gnolls, ou dos Orcs, ou de quem quer que seja. E eles, ainda assim, conseguirão manter a sua atenção, a sua coordenação quase que intactas, e continuarão trabalhando e continuarão fazendo as coisas como sempre fizeram, como fariam se estivessem sozinhos. A diferença é que eles não se sentem incomodados, né? Tão incomodados assim, tão intuitivamente alerta de que eles estão em excesso. É curioso isso, né? A presença do outro alivia a pressão que os próprios goblins sentem e provocam sobre si mesmos. Isso faz com que os goblins sejam, curiosamente, né, aquela minoria que é uma maioria em muitos povoados, muitas cidades humanas, humanas principalmente, mas não só humanas, né? Especialmente aquelas cidades mais fronteiriças, aquelas cidades que estão perto de rio, aquelas cidades que são algum tipo de entreposto comercial, aquelas cidades que são mais cosmopolitas, né? E geralmente, para não atrapalhar o desenvolvimento das cidades em superfície, que é o modelo preferido dos humanos e dos Caetir e dos Eratas, os goblins fazem túneis ou aproveitam túneis pré-existentes na subsuperfície dessas cidades. Esse aspecto de desenvolvimento dos goblins fez com que eles encontrassem muitas cidades ancestrais em muitos subterrâneos que eles escavavam insuspeitamente. E muitas vezes eles começam a se reproduzir nesses ambientes de maneira descontrolada, porque então, quando eles estão nesse lugar escuro, profundo, longe da superfície, o instinto deles é povoar esse lugar, mais ou menos como se eles percebessem aquele lugar como sendo uma extensão da cidade acima. Então não é necessariamente um território deles, mas na prática acaba sendo um território deles, porque não tem outras criaturas naquela região, naquele lugar. Esse aspecto faz com que essas cidades tenham frequentemente uma quantidade muito maior de goblins do que se esperaria normalmente, do que o que se vê em superfície. E apesar disso, apesar dessa grande superioridade numérica, o que acontece é que os goblins não mantêm um senso de si mesmos nessas situações. Eles ainda se enxergam como sendo coadjuvantes, participadores menores em uma cidade, em algo muito maior que eles, né? Isso ocasionalmente é quebrado quando aqui e ali aparece um goblin que é um tanto quanto mais inspirado, um tanto quanto mais visionário e portador do entendimento da civilização e de como o seu próprio povo pode e frequentemente exerce a criação
daquilo que é, digamos assim, a arquitetura quase que artesanal mesmo, de prédios, corredores e estruturas mais prodigiosa, mais simples e por isso mesmo mais elegante que qualquer humanoide conseguiria fazer. O segredo da libertação dos goblins de seu próprio autocabresto está na interação desses goblins com o mundo exterior. Enquanto eles permanecem fechados, enquanto eles permanecem isolados, enquanto eles se mantêm ilhados, excluídos, banidos, né, a bem dizer, eles não progridem. Mas quando eles interagem com os outros povos humanoides, eles absorvem, eles aprendem, eles desenvolvem a partir do amálgama de sua própria experiência, de suas próprias tradições, com aquelas boas ou más tradições que eles aprendem dos outros humanoides. E como frequentemente kobolds e goblins e taslóis, que eu vou falar no próximo podcast, andam juntos, porque sim, são as criaturas mais frágeis do subterrâneo, são as criaturas que são atacadas mais frequentemente por praticamente todos os outros povos, né? É sempre pra cima deles que estoura a bucha. Eles sempre procuram se ajudar. E nisso os goblins aprenderam dos kobolds a metalurgia, que é rudimentar e simples, mas extremamente útil e preciosa, especialmente para as ações em superfície, né? E a defesa dos próprios povoados. E dos taslóis, os goblins aprenderam a astúcia e as artimanhas de se passar desapercebido, de se fazer uma tocaia, de se camuflar, de se identificar as fraquezas do inimigo e os pontos onde os pontos frágeis que devem ser atacados a fim de melhor tirar vantagem dessas fraquezas. Isso tudo faz com que os goblins tendam a ser criaturas mais amistosas, mas que são sim de uma mente muito analítica, muito inocente, porém sempre atenta e sempre desperta para as ameaças que podem vir contra aquele indivíduo e contra o seu povo como um todo. Então eles estão sempre cativados pelo convívio com outros povos e nunca perdem uma oportunidade de tentar impressioná-los, ainda que eles não tenham uma boa referência do que seria causar uma boa impressão. Eles estão sempre tentando, né? E apesar do índice de sucesso não ser assim tão elevado, eles destacadamente têm uma identidade gravada em praticamente todos os povos, que faz com que praticamente todo mundo saiba do tipo de confusão que foi um goblin que causou, do tipo de festa que foi um goblin que fez, do tipo de construção, do tipo de estocagem de alimentos, do tipo de coisa que só um goblin poderia ter feito de maneira tão, digamos, temerária, rápida e eficiente. Bom, eu acabei minha caminhada com 24 minutos aqui. Eu tô percebendo que os podcasts estão ficando um pouco mais curtos, justamente porque eu estou conseguindo fazer a caminhada em menos tempo. Eu espero que vocês não se importem tanto com isso. Eu espero que isso não esteja decepcionando ninguém. Mas é isso, meus queridos, eu trabalho com o tempo que eu tenho, né? E o tempo que eu tenho para caminhada é esse. Eu gostei muito de fazer essa revisão dos goblins, porque eu fiz com que eles tivessem muito mais carisma e muito mais chances de participar dos povoados e das interações com outros humanoides, e tirei eles um pouco dessa obscuridade, né? O meu intento é que todos os povos tenham uma chance de ser utilizado, despertar o interesse
dos jogadores e possam ser utilizados como personagens. Então você pode interpretar um Goblin, você pode interpretar um Gnoll, você pode interpretar um Orc. Você pode ter um grupo que tenha basicamente um de cada, ou dois de um desses e um de cada um outro, né? E isso, no meu modo de ver, tornaria o jogo mais interessante, tornaria o jogo mais aberto, tornaria o jogo mais cativante. Mas isso a gente vai ter que ver em mesa de jogo mesmo. Eu já vi, mas eu ainda tenho que escrever e fazer com que isso seja compreensível e inteligível para cada um de vocês. É isso. Muito obrigado pela atenção. Se você está vendo esse podcast, ouvindo esse podcast no dia do seu lançamento, ótimo domingo para você, ótimo início de semana. Se você está vendo aí em um outro dia, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Tenha muita saúde e muita alegria na sua caminhada. Até o próximo episódio.